No bairro residencial de Willow Ridge, cada rua parecia pertencer a alguém, e para o policial veterano Ethan Grayson, isso não era apenas uma sensação, era uma verdade incontestável. Ele caminhava pelas calçadas como se estivesse inspecionando seu próprio domínio, conhecendo cada rosto, cada casa, cada regra silenciosa que mantinha a ordem naquela comunidade. Mas quando uma nova vizinha apareceu do nada, ocupando uma das casas mais elegantes da rua Maple, algo dentro dele se agitava. Como ela conseguira aquele imóvel? De onde vinha o dinheiro? Na mente de Ethan, não havia possibilidade de ter sido algo legítimo. Ele se considerava o guardião do bairro, e para ele, qualquer estranho deveria reconhecer isso. Uma pequena contribuição para manter a paz parecia algo natural, quase obrigatório. Mas ela recusou. Ela ousou dizer não a ele. Ethan ficou indignado. Uma mulher que não se submetia, que falava de direitos e leis, que não tremia diante de sua autoridade. Isso era inconcebível. O policial sentiu-se desafiado de uma forma que não podia ignorar. Palavras duras saíram de sua boca, insultos cuidadosamente escolhidos para intimidar, para lembrar a ela seu lugar. Mas nada parecia amedrontá-la. Aqueles olhos calmos e firmes o encaravam sem medo. Foi então que ele fez o que sempre acreditou ser a solução final. Sacou sua arma, apontando-a diretamente para ela. Não com a intenção de atirar, mas para impor submissão, para mostrar quem mandava. Mas naquele instante, um simples telefonema dela fez o mundo de Ethan desmoronar. Seu sangue gelou, e a arma em sua mão parecia pesar toneladas. Ele havia cometido um erro grave. Um erro que custaria caro, talvez sua carreira, talvez sua liberdade. A história de Willow Ridge é, acima de tudo, sobre a queda de um tirano e o preço de subestimar aqueles que ele julgava inferiores. Enquanto o sol da tarde banhava o bairro com uma luz dourada suave, filtrada pelas altas árvores que margeavam as ruas de paralelepípedos, Willow Ridge parecia tranquilo, até acolhedor. As casas, com jardins impecáveis e cercas brancas, davam a ilusão de segurança e prosperidade. Para a nova moradora, Claire Donovan, a casa de tijolos vermelhos, no número 14 da rua Maple, era mais que um imóvel. Era um refúgio da pressão e complexidade de sua vida anterior em Washington, D.C. Claire, com quase 50 anos, exalava elegância e inteligência. As linhas sutis em seu rosto eram testemunho de uma experiência rica e de uma autoridade silenciosa. Na varanda, vestindo calças bege e um suéter de lã creme, segurava uma xícara de chá quente, observando o novo bairro. Respirar o ar fresco, ouvir o canto dos pássaros em vez das sirenes da cidade, dava a sensação de que havia feito a escolha certa, pelo menos por enquanto. Seu olhar, atento e meticuloso, percebeu a viatura que se aproximava lentamente. Ethan Grayson, o policial que patrulhava a área, estacionou e atravessou a rua direto para a varanda dela. Claire reconheceu-o. Havia notado suas passagens pelo bairro nos últimos dias e o olhar hostil que ele sempre lançava. "Boa tarde", disse Ethan, tentando um sorriso que não alcançava os olhos. "Eu sou Ethan Grayson. Vi que você é nova por aqui, então vim dar as boas-vindas a Willow Ridge." "Obrigada", respondeu Claire, mantendo a postura impecável. E o Claire Donovan Ethan franziu levemente o senho ao repetir o nome, seu olhar percorrendo a casa atrás dela. "Mora sozinha? Deve ter um bom emprego para viver aqui." "O que faz?" indagou, sua curiosidade carregada de suspeita, quase interrogativa. Claire respirou fundo, acostumada a lidar com perguntas invasivas. "Trabalho no serviço público", respondeu com firmeza, escolhendo cuidadosamente as palavras. "E sim, moro sozinha." Grayson assentiu lentamente, mas seus olhos ainda carregavam suspeita e julgamento implícito. Era óbvio que ele duvidava que uma mulher como Claire pudesse possuir uma residência daquela magnitude sozinha em um bairro majoritariamente branco e abastado. "Funcionária pública, Interessante", disse ele com um tom levemente sarcástico.
Imagino que você entenda a importância de manter a segurança da vizinhança, não é mesmo? Ele começou a falar sobre Willow Ridge, como se fosse um lugar pacífico, mas ao mesmo tempo vulnerável, onde a polícia local não tinha recursos para monitorar tudo. Falou de si mesmo como alguém dedicado, que patrulhava o bairro mesmo depois do expediente, como um guarda não oficial, zelando pela ordem. Então, sem rodeios, entrou no assunto central. Veja, Claire, vizinhos cuidadosos costumam contribuir um pouco para que tudo funcione melhor. Uma espécie de fundo voluntário para a vigilância local. Ajuda pessoas como eu a patrulhar mais vezes, garantindo que tudo, especialmente casas novas como a sua, esteja seguro. Entende o que quero dizer? Claire olhou nos olhos com calma gélida. Não havia dúvida. Aquele fundo voluntário não passava de uma tentativa descarada de extorsão, usando sua posição como policial para intimidar e exigir dinheiro de quem julgava fácil de manipular. Sua audácia e abuso de poder provocaram nela uma mistura de indignação e desprezo. Agradeço sua preocupação, Sr. Grayson, respondeu Claire, mantendo a voz firme, porém educada. Mas confio no sistema de impostos e nos serviços públicos da cidade. Pago meus impostos e espero proteção adequada da polícia regular. Não vejo necessidade nem aprovo qualquer contribuição extra e não oficial. O sorriso de Grayson desapareceu instantaneamente. Seus olhos brilharam de raiva e humilhação. Ele jamais esperava que uma mulher negra rejeitasse sua proposta tão abruptamente. Ah, é? Murmurou, com um meio sorriso que mais parecia uma ameaça. Tudo tem seu preço por aqui. Espero que você nunca precise da minha atenção especial. Ele deixou as palavras pairando no ar e se afastou, entrando rapidamente em sua viatura, deixando Claire com uma sensação de inquietação. Ela sabia que aquilo provavelmente não terminaria ali. E, de fato, 3 dias depois, em um sábado à tarde, enquanto Claire regava o jardim da frente, a viatura de Grayson apareceu novamente. Desta vez ele não se limitou a estacionar na rua. Dirigiu até a entrada da garagem, bloqueando a passagem. Saiu do carro com passos firmes, a postura agora completamente arrogante e ameaçadora. Claire largou o regador e se ergueu, preparada para o confronto. Ela sabia que não haveria mais meias medidas. Precisamos conversar, Claire, disse Grayson, sem sequer cumprimentá-la. Pensei que você teria refletido sobre aquela conversa do fundo de vigilância. Não finja que não entendeu. Aqui, todos precisam ser razoáveis para manter a paz. Claire cruzou os braços, mantendo os olhos fixos nele, sem demonstrar medo. Oficial Grayson, já deixei claro. Não pagarei nada. Qualquer fundo que você inventou é ilegal, e você está abusando da sua posição. Ilegal, zombou ele, a raiva tingindo seu rosto. Quem disse isso? Estas são as regras aqui, minhas regras. Se você não paga, está me desrespeitando. Está desafiando a ordem deste bairro. Diante da expressão firme e inabalável de Claire, o ódio e preconceito de Grayson explodiram. Ele se aproximou tanto que ela podia sentir o cheiro forte de suor e fumaça em seu hálito. Sua voz se tornou um vomitar de insultos e calúnias, agora sem qualquer disfarce. De onde uma mulher como você consegue dinheiro para comprar uma casa dessas em Willow Ridge? Rosnou, cuspindo, quase atingindo o rosto dela. Aposto que você está ligada a algum homem rico ou se envolve em negócios ilícitos, drogas, lavagem de dinheiro. Está contaminando todo o bairro. Claire cerrou os dentes, sentindo a raiva crescer dentro de si, mas mantendo-se serena, pronta para não dar a ele a satisfação de medo ou submissão. Claire sentiu o rosto queimar. Nunca em toda a sua trajetória enfrentara um insulto tão baixo e tão direto à sua porta. Os palavrões e a raiva de Grayson zuniam como um golpe. A mão dele, veias salientes, apontava a arma numa ameaça tão óbvia que chegava a ser absurda. Você não é bem-vinda aqui, rosnou ele, aproximando-se com a voz cortante. Quem você pensa que é para me dar sermão? O que você sabe sobre lei? Quer que eu dê uma olhada na sua casa? Talvez eu ache algo interessante. O hálito dele, o cheiro de cigarro, o ódio estampado no rosto, tudo conspirava para empurrar Claire para uma reação.
O coração batia acelerado, mas a formação e o controle falaram mais alto. Ela deu um passo para trás, colocando a distância que lhe permitia pensar com clareza. A voz saiu fria, metálica. "Oficial Grayson, você ultrapassou todos os limites", disse ela, cortando a tosse de acusações com frases medidas. "Está sendo abusivo e ameaçador. Exijo que se afaste de minha propriedade imediatamente. E faço saber que, se necessário, tomarei todas as medidas legais cabíveis." O orgulho ferido de Grayson transformou-se em fúria surda. Ele avançou, as palavras se tornando mais grosseiras, as acusações mais rasteiras. Em meio à fúria, empurrou-se para a frente. E foi aí que, com a calma de quem treinou toda a vida para encontrar a saída certa, Claire fez o inesperado. Muito devagar, muito deliberada, enfiou a mão no bolso do casaco. Grayson franziu o senho. A arma tremia ligeiramente na mão dele, esperando a confirmação do medo nos olhos dela. "O que você está fazendo?" gaguejou ele, a voz falhando. Claire saiu do bolso não uma arma, mas um cartão e um distintivo dobrado, que brilhou à luz do entardecer quando ela o abriu. A placa dizia: Escritório de Assuntos Internos. Agente especial Claire Donovan. O rosto de Grayson mudou de cor. Por um segundo a raiva congelou, dando lugar a uma alarmada incredulidade. Ele havia acreditado estar diante de uma vizinha submissa. Não sabia com quem estava lidando. "Eu não quero violência", disse Claire calma como aço. "Mas vou registrar cada segundo desta agressão. Você está apontando uma arma contra uma cidadã desarmada. Isso é abuso de autoridade. Agora, abaixe a arma e coloque as mãos onde eu possa vê-las." Grayson respirou fundo, a boca entreaberta. Do outro lado da rua, alguns moradores começaram a emergir das casas, atraídos pelo tumulto. Claire não deixou a situação depender da sorte. No mesmo instante, apressou o movimento, tirou o telefone e, com a voz clara, falou alto o suficiente para que todos ouvissem. "Unidade 911, eu sou a agente especial Claire Donovan. Estou registrando uma ocorrência de uso indevido de arma por um policial identificado como Ethan Grayson, na 14 Maple Avenue. Por favor, acionem a corregedoria e uma unidade de contenção." Ao dizer isso, ativou a câmera do celular. O botão gravar brilhou, e a imagem de Grayson, com a arma na mão, ficou registrada em alta definição. O pequeno gesto transformou o jogo. A realidade, agora documentada, arrancou dele a impunidade que havia sustentado seus movimentos. A expressão de Grayson oscilou entre o pânico e a raiva. Ele tentou recuperar o controle. "Você vai se arrepender", bufou, mais baixo desta vez. "Não hoje", respondeu Claire sem um tremor. "Hoje, alguém vai responder por isso." A sirene distante anunciou a aproximação de outra viatura. A chamada de Claire já surtira efeito. Em minutos que pareceram horas, 2 carros da polícia e um veículo identificado da corregedoria estacionaram nas proximidades. 2 oficiais, com postura profissional, atravessaram a rua e se posicionaram entre Grayson e Claire. Grayson olhou ao redor, percebendo que estava cercado pelo próprio sistema que acreditara poder manipular. O ar lhe faltou. Em questão de instantes, a arma foi requisitada e, sob ordens formais, retirada de suas mãos. Um agente da corregedoria aproximou-se, consultou o rádio e, com voz firme, leu os direitos enquanto colocava as algemas. A multidão sussurrou, alguns aplaudiram baixinho. Claire guardou o distintivo, ainda segurando o celular, a gravação rodando, prova implacável do episódio. Não comemorou. Manteve o rosto sereno. Havia conseguido o que queria, transformar o abuso em responsabilidade. Grayson foi levado, o olhar perdido entre o orgulho despedaçado e a vergonha visível. À medida que o carro da corregedoria se afastava, a luz do fim de tarde iluminava a cena como uma epígrafe silenciosa. Willow Ridge respirou mais leve, e aquela rua, por ora, aprendeu que ninguém é senhor absoluto em cima do medo alheio. Claire voltou à varanda, apoiou as mãos no corrimão e deixou o chá esfriar.
Não era vitória pessoal, era correção de um erro. E ela sabia que a verdadeira batalha ainda vinha nos processos que se seguiriam, mas pelo menos naquele momento a justiça havia começado a caminhar. Ela alcançou o bolso do casaco com calma cirúrgica e puxou o celular. O polegar deslizou pela tela, achou um contato salvo como Sheriff de Mercer e apertou o nome, sem tirar os olhos de Grayson, cujo rosto ia ficando cada vez mais pálido. A ligação tocou como um sino naquele ar tenso. Do outro lado, a voz atendeu. Claire falou firme, quase monocórdica, mas havia uma urgência contida que qualquer ouvinte entenderia. Mercer, é Claire Donovan. Estou na 14 Maple. Preciso de socorro imediato, disse ela enquanto seus olhos não desgrudavam do policial. O policial Ethan Grayson, matrícula 347, está apontando a arma para mim na minha entrada. Ele exige pagamento de uma suposta taxa de vigilância de bairro. Cada palavra foi pronunciada com clareza, e quando Claire leu o número do distintivo, o impacto foi imediato. Do outro lado da linha, um suspiro, depois silêncio, e então um nome ecoou na mente de Grayson como uma sentença. Mercer. O xerife Mercer. Um homem que Grayson conhecia. Alguém cujo nome estava ligado à autoridade verdadeira da região. Naquele instante, pensamentos apressados atravessaram sua cabeça numa sequência assustadora. E se Claire não fosse apenas mais uma moradora irritante? E se ao pronunciar o sobrenome, ela tivesse ligado para alguém que realmente importava? A arma tremia em sua mão antes mesmo de cair. O cano bateu contra os tijolos do caminho com um som seco que pareceu transformar a sua coragem em pó. Grayson cambaleou. As pernas fraquejaram. A arrogância que o havia feito avançar minutos antes esvaiu-se, substituída por pânico cru. Não pode ser, gaguejou ele, a voz num fio. Claire Donovan? Você é mesmo a Claire Donovan? As palavras viraram súplica. Seus olhos, antes frios e desdenhosos, enchiam-se de lágrimas repentinas. Não. Foi um mal-entendido, eu juro. Por favor, não diga nada ao xerife. Por favor, eu tenho família, implorou, juntando as mãos como se rezasse. O quadro era revelador. O homem que havia se posto como juiz e carrasco, minutos antes agora se derretia aos pés da autoridade que acreditava controlar. A covardia explodira em público, nua e inapelável. Claire manteve a compostura. Não se tratava de humilhar. Tratava-se de assegurar que cada gesto de abuso tivesse testemunhas e consequências. Ela manteve a voz baixa, mas firme, e deixou o telefone ligado, ouvindo o burburinho distante enquanto Mercer confirmava a ordem de envio de apoio. Grayson, agora sem recursos, apenas suplicava por perdão, a imagem de sua própria fraqueza clara, como se estivesse sendo ilumide pela luz fria do entardecer. Grayson agora estava de joelhos, implorando como se fosse apenas um mendigo. Claire manteve os olhos frios sobre ele, sem uma pitada de piedade. Ela não desligou. Simplesmente permaneceu firme esperando que a justiça chegasse. Menos de 5 minutos após sua ligação decisiva, o som de sirenes cortou o ar, aumentando rapidamente em intensidade. O barulho era como uma sentença gravada para Grayson, que tremeu ainda mais, quase perdendo o equilíbrio. 2 viaturas e um SUV preto, sem identificação, pararam em frente a 14 Maple Avenue, suas luzes vermelhas e azuis piscando, quebrando o silêncio idílico do bairro. A porta do SUV se abriu e o xerife Thomas Mercer saiu. Vestia roupas civis, mas sua presença emanava autoridade e determinação de líder nato. Seu rosto era sério, preocupado, enquanto observava a cena. Claire, calma e firme em frente à casa, e Grayson, desorientado, pálido e com as roupas amassadas. A pistola ainda jazia caída sobre os tijolos do jardim. Sem hesitar, Mercer avançou direto até Grayson, seu olhar perfurando o subordinado. Não havia necessidade de explicações longas. A ligação de Claire e o estado do policial já contavam toda a história. Explique.
Agora, o que está acontecendo aqui? A voz de Mercer ecoou profunda e firme entre os carros, sobrepondo-se às sirenes silenciosas. Grayson se levantou, gaguejando desculpas confusas, falando em mal-entendidos, estresse ou uma piada no calor do momento. Mas Mercer não aceitou nada disso. "Chega, idiota!" rugiu, cortando-o. "Entregue-me seu distintivo, arma e rádio agora. Você está suspenso imediatamente até a conclusão da investigação. Entre no carro de patrulha", indicou um dos veículos onde 2 oficiais aguardavam para escoltá-lo. O desespero de Grayson era palpável. Ele desfez o cinto de utilidades, entregando a arma, o distintivo e o rádio, sem coragem de encarar o xerife ou Claire. 2 policiais o conduziram em silêncio até a viatura, que partiu, afastando-o da cena. Quando a viatura desapareceu, Mercer se virou para Claire. A dureza de seu rosto suavizou-se, dando lugar à culpa e vergonha pelo comportamento de seu subordinado. "Claire", começou com voz baixa, "não sei como pedir desculpas adequadamente. O que você sofreu em sua própria casa por um dos meus oficiais é inaceitável. As ações de Grayson são uma mancha no departamento de polícia de Willow Ridge." Claire assentiu, mantendo a compostura profissional. Mas o cansaço e a decepção ainda transpareciam nos olhos. "Obrigada por vir tão rápido, Thomas. Eu sabia que você não deixaria isso passar." "Absolutamente", respondeu Mercer firme. "Vou supervisionar pessoalmente a investigação interna. Não haverá acobertamento. Ele será responsabilizado e não merece mais usar este uniforme." Ele olhou ao redor do bairro. Alguns vizinhos curiosos espiavam pelas janelas ou observavam à distância. "Quer entrar? Posso mandar alguém proteger a cena e recolher a arma como prova." "Precisa de mais alguma coisa?" "Não, estou bem", disse Claire, respirando fundo. "Só preciso de um momento de silêncio, mas farei uma declaração formal quando necessário." "Entendido", assentiu Mercer. "Descanse um pouco. Estarei por perto para garantir que nada seja ignorado." O bairro, antes silencioso e aparentemente pacífico, respirava agora uma sensação de justiça restaurada. Claire permaneceu na varanda, serena, deixando que o vento da tarde levasse embora a tensão, enquanto a autoridade verdadeira reafirmava sua presença. O toque breve de Claire havia sido o início de uma sequência implacável de justiça. Mercer rapidamente sinalizou aos outros policiais para protegerem a cena e coletar evidências. Depois voltou ao seu carro, determinado a tomar medidas firmes. Esta seria uma lição cara, não apenas para Grayson, mas para todo o departamento. A investigação interna sobre a má conduta de Ethan Grayson foi conduzida com rapidez e rigor, sob a supervisão direta do xerife Thomas Mercer, que queria transformar aquele incidente vergonhoso em um exemplo de que abuso de poder, corrupção e racismo não seriam tolerados. O relato detalhado de Claire Donovan, vice-diretora do FBI, serviu como base sólida. Ela descreveu com clareza todo o episódio, do encontro inicial e a exigência ilegal de taxa de proteção aos insultos racistas até o ápice em que Grayson sacou a arma. Sua experiência e autoridade deram peso absoluto ao testemunho, deixando pouco espaço para dúvida. Confrontado pelos investigadores de assuntos internos, Grayson tentou inicialmente minimizar os fatos, atribuindo tudo a um mal-entendido e ao estresse do dia a dia. Mas diante da narrativa impecável de Claire, das câmeras de segurança do bairro e das impressões digitais na arma, ele foi forçado a admitir a maior parte da verdade. Tentou alegar que agiu por medo e que não tinha intenção de machucar ninguém, mas essa desculpa não se sustentava. Sacar uma arma e ameaçar uma cidadã, independentemente de qualquer motivo, era uma violação grave das regras de uso da força e uma clara ameaça. O histórico de Grayson foi cuidadosamente revisado. Embora nenhum incidente anterior tivesse atingido o nível de gravidade deste, surgiram várias queixas de moradores sobre sua arrogância, linguagem inadequada e atitudes discriminatórias.
Muitas dessas denúncias haviam sido ignoradas ou tratadas de forma superficial, deixando brechas que este episódio finalmente expôs, com provas irrefutáveis e testemunho confiável. A conclusão da investigação foi inequívoca. Ethan Grayson cometeu violações graves, incluindo abuso de autoridade, extorsão, uso de linguagem e ações racistas, ameaças com arma de fogo e violação da ética profissional. O xerife Mercer assinou imediatamente a demissão de Grayson do Departamento de Polícia de Willow Ridge. Uma carreira de 15 anos terminou em desgraça, mas a justiça não parou por aí. Dada a gravidade do uso de uma arma e a extorsão sob o pretexto da lei, Mercer encaminhou o caso ao Ministério Público. Após análise, os promotores determinaram que as ações de Grayson constituíam crimes graves: extorsão, agressão de segundo grau com arma letal e abuso de autoridade. Ele foi oficialmente processado. Meses depois, o julgamento de Grayson atraiu atenção local. A imagem de um policial que deveria proteger, mas que ameaçou e extorquiu uma nova moradora, causou indignação e choque. No tribunal, Grayson estava abatido, sem sua antiga bravata. Frente a evidências esmagadoras, incluindo o testemunho claro e confiável de Claire Donovan, ele não teve chance. A sentença foi contundente. O ex-policial foi considerado culpado de múltiplos crimes graves. A decisão não apenas restaurou a justiça para Claire, mas enviou uma mensagem clara a toda a comunidade. Abuso de poder, racismo e corrupção não passariam impunes. Willow Ridge nunca mais seria a mesma. E Claire, calma e firme, provou que a coragem, inteligência e preparação podem transformar momentos de ameaça em exemplos de justiça e integridade. A diretora Olivia Vance, com seu testemunho sólido e as próprias confissões de Mark Callahan durante a investigação interna, deixou poucas brechas para uma defesa convincente. Os advogados de Callahan tentaram alegar pressão do trabalho, um erro momentâneo, e pediram clemência, mas a gravidade dos crimes não podia ser ignorada. Apesar de sua agenda intensa, Olivia compareceu ao tribunal. Com calma e profissionalismo, apresentou os fatos, descrevendo cada ação ilegal de Callahan sem qualquer tom de animosidade pessoal. Sua presença deu força à acusação, tornando impossível minimizar a gravidade da situação. O julgamento foi breve, mas decisivo. O júri rapidamente emitiu o veredito. Mark Callahan foi considerado culpado de todas as principais acusações. Durante a audiência de sentença, o juiz proferiu palavras firmes e severas, enfatizando que o comportamento de Callahan não foi apenas um insulto a Olivia, mas uma traição ao juramento de proteger a comunidade, corroendo a confiança pública na polícia. O abuso racista e a extorsão foram destacados como intoleráveis. Apontar uma arma para uma cidadã desarmada, motivado por ganância e preconceito, foi considerado desprezível. Pela gravidade dos crimes, incluindo extorsão e ameaça com arma de fogo, Callahan recebeu 6 anos de prisão. Uma mensagem clara de que ninguém, nem mesmo policiais, está acima da lei. Ao ouvir o veredito, Callahan ficou devastado. Seu sonho de dominar o bairro e impor seu poder absoluto desmoronou. Agora enfrentava a prisão, pagando caro por sua arrogância, estupidez e crueldade. Algumas semanas depois, em uma tarde de fim de semana, Olivia estava em sua varanda, chá na mão, contemplando Oakwood Hills. O bairro estava tranquilo novamente. Sua casa finalmente era só sua, livre da sombra da intimidação e discriminação. A justiça tinha sido feita, mas não havia euforia. Apenas alívio misturado com cansaço e uma ponta de tristeza. Ela refletiu. Se fosse apenas Olivia Vance, uma mulher negra recém-chegada, sem sua posição no FBI e sua conexão com o xerife David Miller, Callahan teria sido punido da mesma forma.
Ou teria continuado a viver com medo, sendo ignorada ou obrigada a se afastar? A pergunta revelou a dura realidade. A injustiça e o preconceito ainda persistem, mesmo em lugares aparentemente civilizados. A luta por igualdade não ocorre apenas em tribunais ou grandes campanhas, mas também em cada pequena ação do dia a dia. Olivia respirou fundo, sentindo o aroma das flores do jardim, e transformou o incidente em um lembrete poderoso do porquê escolheu a aplicação da lei e trabalhou tanto para chegar onde estava. Era lutar por justiça, igualdade e pelo direito de todas as pessoas viverem em segurança e respeito. Seus olhos brilharam com determinação. Ela não permitiria que essa experiência a quebrasse ou fizesse perder a fé. Pelo contrário, a fortalecia. Continuaria seu trabalho no FBI com ainda mais vigor, consciente da responsabilidade de contribuir para uma sociedade melhor, mesmo nas pequenas ações cotidianas. A verdadeira paz, percebeu Olivia, não vem apenas de viver em um bairro seguro, mas de saber que você fez tudo ao seu alcance para defender o que é certo. Obrigado por ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, clique em curtir e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias emocionantes, porque amanhã teremos mais uma narrativa inspiradora para você. W.